percurso, não muito cronológico nem linear, mas mostrando ver assim, as influências, porque na história, assim como a gente falou da Era de Aquário, que não é uma coisa abrupta, a história também é cheia de idas e vindas e vai se compondo aos poucos. Bom, a astrologia e a astronomia, elas tinham uma íntima conexão, tá? Tem uma íntima conexão. Antes do século XVI, elas eram uma única atividade, eram conhecimentos intricados, né? A astrologia era classificada como uma forma de astrologia aplicada, que era o que a gente faz, né? Essa observação dos céus e da Terra, o que é reflexo de um e de outro, e era muito importante na medicina e na meteorologia também. Ao longo dos séculos, isso é só uma introduçãozinha, tá, gente? Ao longo dos séculos foi ocorrendo uma separação gradual desses conhecimentos astrológicos e astronômicos, que culminou no século XVI, com muitas descobertas científicas, né? E novos planetas, novos movimentos cósmicos. E outros fatores, como religião, socioculturais, foram separando ambos os conhecimentos. Bom, aqui é só mesmo para a gente se situar, né? A astrologia e a astronomia tiveram origem lá na antiga Babilônia, 3000 a.C. Os babilônios já precisavam observar muito os céus para coordenar, organizar sua agricultura, que era de planície de inundação, então eles tinham que controlar a subida dos rios Tigre e Eufrates, e para isso eles tinham que observar muito os movimentos celestes, quando é que o rio subia, inundava, quando que baixava. Então eles eram mestres em observação astronômica. E o comportamento errático dos planetas também, né, levou eles a acreditarem que os planetas possuíam forças animadas. Talvez naquela época eles se considerassem como deuses, né? Então, a gente pode ver que o conhecimento é muito antigo. Depois esse conhecimento foi migrado para a Grécia. O próximo slide. O próximo slide não dá para passar? Isso. Então, esse conhecimento da astrologia e da astronomia babilônicas, ele foi transferido para os antigos gregos por meio da expansão do reinado aí das conquistas do Alexandre o Grande, né? E ele tinha um programa de helenizar o império e resultou então nessa mistura de culturas, grega, babilônica, egípcia, no mundo mediterrâneo. Os astrólogos babilônicos, eles vieram para a Grécia para servir nas cortes reais e fundaram escolas, tá? A primeira escola aí, fundada pelo astrólogo Berossos, né, nesse ano, antes de Cristo, na ilha de Cos, por volta de 290 a.C. Ele já pensava que o céu tinha esferas através das quais os planetas viajavam em suas órbitas. Os nomes babilônicos das constelações foram adotados pelos gregos, assim como o lançamento de horóscopos e previsões de eclipses. Os árabes e os judeus, eles ajudaram muito a preservar a astrologia, né? Porque ao longo da história, até hoje, a gente sabe que a astrologia é sempre renegada, negando o seu valor, e os astrólogos já foram censurados, perseguidos e até mortos. E os judeus e os árabes ajudaram muito a preservar a astrologia, inclusive os árabes são responsáveis por muitas traduções de textos astrológicos, né? E durante muito tempo foi usado o Almageste, o grande livro de Ptolomeu, como guia, né? Então, astrônomos e astrólogos árabes, eles criaram observatórios e tabelas super específicas que eram, assim, de muita precisão, né? Bom, isso daí só foi uma introdução que todo mundo já deve conhecer. Eu comecei a fazer esse percurso da astrologia através das artes liberais. As artes liberais, elas tiveram, assim, ênfase e maior estabelecimento, digamos assim, no século XVI, mas, na verdade, elas foram, já desde o século XII, por meio de filósofos, pensadores, sendo construída esse modelo de educação, que as artes liberais acabou montando o sistema escolasticismo, né, de educação, que foi um modelo de educação
que, na verdade, até hoje, existem reflexos desse modelo do escolasticismo. A gente tem que ir mudando, é isso? Não precisa. Bom, então, a expressão artes liberais, usada principalmente durante a Idade Média, ela não tem o mesmo conceito de artes que a gente tem hoje, né? Como nós consideramos hoje em dia. Significavam ramos dos conhecimentos que eram ensinados nas escolas daquele período. Elas constituíram um modelo de educação iniciada no século, assim, aplicada mais no século XVI, né? E perduraram durante toda a Antiguidade e a Idade Média. São chamadas liberales, que vem do latim liber, livre, porque o objetivo era o ensino para tornar o homem livre, né? Em contraposição às artes iliberales, que os propósitos eram como um ensino técnico, mas visando já a profissão, o trabalho e o ganho econômico, né? E as liberais eram mais para o conhecimento, elevação do espírito. Então eram 7 as artes liberais, que visavam preparar os estudantes para a busca da ciência, né? Uma combinação de filosofia e teologia, que ficou conhecido como escolasticismo. São 7 as artes liberais, divididas em 2 grupos. Primeiro, relação às ciências da linguagem, gramática, retórica, dialética, oratória e da lógica. O segundo grupo é composto pelas disciplinas físico-matemáticas, aritmética, geometria, astronomia mais, astrologia e música, tá? Então, a matemática, como vocês podem ver, ela tem um peso grande, né? O primeiro grupo é considerado como sendo o grupo dos estudos elementares, que é o básico, assim, né? E as disciplinas matemáticas, que eram o quadrívio, né? Porque as da linguagem são as de trívio. E as disciplinas matemáticas, conhecidas como quadrívio, ensinavam a matemática, a geometria, a astronomia. Essa organização em 2 grupos remetia à concepção de estudos desenvolvida lá por Pitágoras, né? Então, a gente já foi para trás um pouco agora. Desde aquele tempo, a influência, teorema de Pitágoras, né, gente? Quem nunca ouviu falar? Pitágoras, como vários dos seus contemporâneos, ele era interessado em obter um tipo de conhecimento que explicasse a totalidade das coisas existentes, desde o âmbito propriamente humano até o âmbito natural. E era desvendar o lado oculto da natureza, né? E o currículo, né, que é o programa de estudos que ele montou para os seus pupilos, os conduziu para o Hieros Logos, que era o ensino sagrado, uma preparação para que os estudantes, o que eles entendiam como matematicoi, eles eram apreendedores, pessoas que se ocupavam com a matemática. A matemática era considerada a ciência da aprendizagem, tá? E a matemática tem uma super importância, né? Pitágoras propôs que os números e a matemática seriam a origem de todo o universo. O teorema de Pitágoras deixou grande aporte aí para o pensamento filosófico pré-socrático. Os discípulos, a princípio, eles eram preparados, eles ficaram de escutadores, tá? Primeiro eram observadores, depois eles eram introduzidos no que foi conhecido como Musikpaideia, educação musical, que consistia na leitura, escrita, lições de poetas, exercícios de memorização e técnicas musicais. Nesse sentido, o trívio, né, que era essas áreas mais da linguagem, desenvolvida pelos homens, desde o raciocínio lógico dialético até o método gramatical. Então, contemplava tudo isso, entonação, contato com poemas, fábulas, textos, oradores. E o quadrívio, ele dava continuidade a esses estudos, já entrando em contato com ferramentas mais sofisticadas, né, para entender a organização do mundo, simbologia dos números, as formas geométricas, geometria sagrada, né, e outros fenômenos do mundo. Pronto, outra. Daí, bom, filosofia, medicina e arquitetura. A gente viu a importância da matemática, a filosofia também era muito importante, tá? Filosofia permaneceu no topo dos estudos oficiais, né, entre os romanos. A gramática e a retórica eram primárias, pois com elas se obteria uma base firme. A cultura era por eles identificada como eloquência, como a arte de falar e o domínio da palavra falada.
baseada no conhecimento geral das coisas, né? E tanto esse sistema oficial como o sistema das artes liberais era demonstrado em manuais especiais. Então tinha esse livro, Libre Nono Disciplinarum, desse estudioso Marcus Terentius, que inseriu a medicina e a arquitetura nas artes liberais, tá? A observação disso, né? E como a ciência anterior veio para ser associada com os estudos gerais, é explicado no livro de arquitetura, de outro Marcus Vitruvius Polius, no qual ele faz observações interessantes sobre a conexão entre os conhecimentos, o que hoje a gente chama de interdisciplinariedade, né? De entender as coisas, as relações entre as coisas. Daí tem uma citação, essa citação dele, que ele deixa isso evidente, né? Que os ramos da aprendizagem possuem uma real conexão com cada um e uma reação recíproca por sobre cada um. A ciência natural é composta de ciências especiais, tal como um corpo é composto de diversos membros. E aqueles que desde sua mais tenra idade têm sido instruídos nos diferentes ramos do conhecimento, reconhecem em todos as mesmas características fundamentais. E, portanto, compreendem tudo muito mais facilmente. Quer dizer, você entender as coisas relacionadas é muito melhor do que conhecimentos estanques, né? Por favor, nossa. Bom, daí nós chegamos no momento das influências e imposições do cristianismo no sistema educacional, tá? Essa antítese de que as artes liberais eram mais para um básico e com um objetivo econômico, e liberais, aliás, o contrário, né? As liberais eram para um conhecimento maior e as iliberais eram mais um conhecimento técnico, visando só o ganho, isso foi diminuído pela influência do cristianismo. Já manteve algumas coisas, mas já não era tanto, já tirou esse peso. Só que assim, eles mantiveram algumas coisas, mas assim, o tom cristão, os ensinos religiosos, eles passaram a dominar, a ser meio que a coroa do sistema. Então, agora, tudo que for feito, a gente vai impregnar com conceitos religiosos, né? Então, esse modelo de educação liberal, ele foi infundido também nas universidades medievais, no método da escolástica, no qual se formaram personalidades, aí tem muitos religiosos que se formaram, né? São Tomás de Aquino, que seguia esses quadros do trívio e quadrívio. Bom, agora a gente tem aí os manuscritos antigos que nos deram muitas pistas a respeito do quanto que a astrologia era usada para tudo, praticamente, né? Então, assim, a criação do mundo, numerosos episódios da vida de Cristo, quer dizer, desde todas, né, os Reis Magos, seguindo a estrela, e daí, nessas ilustrações que vem abaixo agora, a gente vai poder ver o quanto que isso aparecia em todas na cultura, né? Primeiro nós temos a crucificação, onde a gente vê o sol e a lua em cima da cabeça de Cristo. Oi? Daí os Reis Magos, gente, eu não achei nenhuma assim, seguindo, eu achei essa legal, que mostra bem os reis. E aqui uma mulher vestida de sol no Apocalipse. Então são manuscritos que estão no museu na Alemanha, que mostram o quanto que a astrologia influenciava, né, nos calendários, na medicina, na leitura do mundo mesmo. Bom, como a gente está vendo até... Já foi esse? Acho que é o próximo. É esse, embaixo da mulher do sol. É esse, o 18. Então, esse é o 18. Ah, é? Tá. Bom, então, vários desses manuscritos, eles vão revelando esses emaranhados globais entre ideias astronômicas e astrológicas durante a Idade Média. Diagramas de constelação com os nomes dos agrupamentos estelares,
traduzidos muitas vezes do latim, do grego, do árabe. Os árabes traduziram muitos textos, né? Essa diversidade linguística confirma as conexões entre universidades da Europa Ocidental, centros de aprendizagem na Europa Oriental, na Ásia Ocidental e o vasto mundo muçulmano, onde textos em muitos idiomas foram copiados, traduzidos e transmitidos. Por esses manuscritos, a gente consegue ver que, que esses ensinamentos que existiam universidades, escolas que davam esse ensinamento, né? E a arquitetura, volta um pouquinho, que a arquitetura é importante agora que eu vou falar. Aqui. Arquitetura, né, de estruturas sagradas, construídas ou ampliadas durante o período medieval, e locais de peregrinação também frequentemente evocavam essa ligação com os céus, né? As ideias do cosmos e os humanos dentro dele. Daí na Índia, Jerusalém, os templos que existem pelo mundo. Já foi, não foi? Ah, não. Bom, então a gente está vendo até aqui que esse interesse pelo o que há nos céus é muito antigo, né? Tem uma longa história, ainda tem muito que nós aprendermos aí sobre o passado e sobre o futuro. E nós temos aí pesquisadores, arquivistas, arqueólogos e astrônomos, né? Continuam a juntar pistas, estabelecendo conexões entre comunidades distantes, desde o mundo medieval até hoje. Então, a observação das estrelas, a fé, a ciência, elas influenciaram decisões cotidianas desde a Idade Média, tá? A gente vai ver uma ilustração agora de um suposto primeiro astrônomo chamado Jônicos, observando o sol, né? Observando o céu. Não dá para ver se é um livro, uma ampulheta, alguma coisa assim. Bom, então fé e ciência, ou humanidades e ciências, estiveram intimamente alinhadas na Idade Média. Então, universidades em toda a Europa organizavam seus cursos e bibliotecas em torno das 7 artes liberais. Como o estudo da física e das esferas cósmicas e outros fenômenos astrais, a astronomia foi base da astrologia, que busca correlacionar os eventos celestes com os acontecimentos da Terra e assuntos humanos individuais, né? Então, em antigos manuscritos, contendo textos de astronomia e astrologia, nós podemos perceber essa estreita relação entre as duas áreas de conhecimento, né? Daí tem um recorte desse manuscrito, A Consolação da Filosofia, escrito por esse Boécio, que era um escritor, poeta, que os homens antigamente, justamente pelas artes liberais, eles eram muito cultos, eles entendiam de várias áreas de conhecimento, não tinha só, né, uma área. Então os poetas podiam falar sobre astronomia, então tudo isso. E esse poema retrata a astronomia como a última personificação da astrologia. Contempla o Sol e a Lua segurando uma esfera armilar. A esfera armilar era um modelo do céu, uma ilustração aí. Era um modelo do céu, né? É um instrumento de astronomia que foi muito aplicado nas navegações. É um modelo reduzido do cosmos, desenvolvido ao longo do tempo pelas observações minuciosas do movimento aparente dos astros em torno da Terra. Essas esferas chamam armilas e elas representavam os polos, uma série de... né? Esfera constituída por um globo terrestre com anéis, também chamados de armilas, que representavam os círculos dos trópicos, os círculos polares, o meridiano, o equador e a elíptica. Olha quanto tempo que já, né? Boécio propõe também uma relação entre a música e a astronomia, em um esquema conhecido como a música das esferas, que eu falei lá atrás, já que alguém já, né? Ele atribuiu um valor musical a cada um dos planetas conhecidos com base em suas posições no céu em relação à Terra, semelhantes a uma escala musical. Então a escala básica começa com a Lua e daí segue o movimento dos planetas. Daí tem uma ilustração do século XV que vai mostrar o Boécio explicando para um grupo de alunos sobre essas esferas celestes. Essas esferas celestes, a relação dessas esferas com a música, inspirou
vários compositores ao longo da história, inclusive atuais, que eu não lembro agora, mas inspirou Haydn, Schubert e outros. Os atuais eu não lembro o nome, mas tem alguém mais bem recente, bem contemporâneo. Então aqui ele está explicando sobre as esferas celestes, fazendo essa relação, né, das notas musicais. Eu achei só uma gravura em preto e branco, gente, não dava para ver muito bem. Bom, o Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, no segundo livro do Convívio, ele faz uma analogia entre as 7 artes liberais e os planetas, tá? E daí ele bebeu nessas fontes de filósofos de antes de Cristo, né? Daí tem uma ilustração, tem 2 ilustrações que é bem interessante, porque como que o conhecimento se baseava no universo, na sabedoria do universo mesmo, né? Por favor. Então nós vemos aqui essa figura é uma cena do inferno, da comédia, da Divina Comédia, né? Tudo em círculos, né, gente? A gente pode ver toda a influência na arquitetura, por exemplo, aqui, né? Fica bem explícita. Daí 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. A organização se baseia na teoria medieval de que o universo é formado por círculos concêntricos. E daí tem uma outra cena do Convívio, que quer dizer banquete, né? Que provavelmente ele se inspirou no Platão também, mas que a importância desse convívio, da linguagem, desse convívio, que era um momento de beber, comer, conversar, filosofar, declamar poesias, né? Então isso está presente todo ao longo da Idade Média, e os vários artistas, pensadores, usavam isso nas suas obras. Bom, um manuscrito chamado de Miscelânea, tá? Que tem vários textos astronômicos, ilustra o grau em que se pensava que as forças cósmicas influenciavam a vida de uma pessoa. Apresenta várias aquarelas personificando os planetas, os corpos celestes, né? O Sol como imperador, a Lua como mulher, Marte como um guerreiro, um cavaleiro de armadura, Mercúrio como médico, Júpiter como um religioso, Vênus como uma senhora segurando uma flecha de amor e Saturno como um homem idoso. Cada figura associada com uma cor, tá? Amarelo, dourado, Sol, verde a Lua, vermelho Marte. Daí aqui nós temos, nesses manuscritos, Júpiter está representado como um bispo, ali Vênus, montada no servo, né? Esses manuscritos estão todos nesse Getty Museu. Não sei se alguém aqui já foi, conhece. Bom, desses manuscritos também é possível ver como que eles marcavam o tempo, né? As 24 horas do dia, que repetia, né? Até hoje a gente tem isso, 12 vezes, eram codificadas por cores, de acordo com cada hora do dia. Daí tinha também essa relação, meio-dia da sexta-feira, influência de tal planeta, no caso a Lua. Às 6 da tarde era a hora de Marte. Esses prazos foram mudando, assim como os calendários e tudo mais, né? E quando eles também, naquela época ditava o dia, a pessoa levava muito. Hoje em dia a gente não leva mais, a gente está esquecendo, mas a gente deveria prestar mais atenção nisso também. E tem outra ilustração que vai mostrar também signos nos calendários, né? No dia a dia. Nós temos ali o signo de Peixes, Touro, que parece um Capricórnio, mas é Touro, tá, gente? Libra, sempre com os signos, com estrelas, constelações, né? Então, Peixes num diagrama de sexta-feira, Libra e Touro à direita, uma miscelânea astronômica. Então, os calendários eram todos, já tinham essas informações. Bom, daí a gente está chegando mais para o tempo presente, né? E com a recuperação das obras dos antigos filósofos gregos e a criação das universidades medievais do século XII, o
estudo da astronomia e da astrologia experimentou um renascimento na Europa ocidental. Os teólogos coordenaram formas de astrologia que eram incompatíveis com as doutrinas da Igreja Católica. No século XII em diante, os teólogos aceitaram a forma ptolomaica da astrologia, na qual as influências astrológicas eram apenas prováveis. Então a Igreja chegou a aceitar a astrologia, mas com aquela coisa assim, é provável, sabe? Não bota muita fé, né? É mais ou menos isso, assim. O ensino aristotélico de que os processos de mudança terrestre dependiam das esferas estelares, no entanto, foi aceito por estudiosos da Igreja, como Tomás de Aquino e esses outros dois colegas, né, o Robert Grosseteste e o Roger Bacon. A partir do século XVI, particularmente nas universidades protestantes, alguns estudiosos acreditavam que a astrologia deveria ser uma importante disciplina acadêmica, tá? Os estudiosos tentaram estabelecer a astrologia como uma ciência e como um meio de conectar a natureza e a religião. Pensava-se que o estudo rigoroso da astronomia e da astrologia proporcionavam uma visão da vontade de Deus. Embora essa conexão mais extrema entre a providência divina e as estrelas fosse exclusiva aí da Alemanha nessa época, a ideia de que a astrologia poderia revelar leis universais, sejam divinas ou científicas, persistiu até o século XVII. Tá? Os médicos medievais, astrologia e medicina, tanto na meteorologia quanto na medicina, a astrologia era muito importante. Tá? Os médicos medievais e também da modernidade, eles tinham que ser proficientes em astrologia. Tá? Alguns, parece que o Hipócrates, né, não permitia que os médicos se formassem sem conhecer astrologia. Assim, os procedimentos eram sangrias, sanguessugas, né, e fazer alguns diagnósticos também. Então, os mais populares eram a flebotomia, ou chamadas de sanguessuga. Então, era observar que signo astrológico é melhor para a pessoa se submeter a esse procedimento, tá? Ou trepanação, que é perfurar um buraco no crânio, para expulsar maus humores e a previsão do tempo, desculpa ali, e também na meteorologia a previsão do tempo. Mas imagina furar o crânio, né, gente? Naquela época ainda tinha que ver qual que estava melhor. Outra analogia importante, essa é mais conhecida, da relação das partes do corpo, dos órgãos, com os signos e os planetas, né? Então, os médicos utilizavam muito para fazer seus diagnósticos, para entender a parte afetada do corpo, estava sob qual influência e como poderia atuar, então, diante disso. Bom, os astrônomos das cortes, nas cortes nós tínhamos muitos astrônomos, né? Faziam os mapas para os reis, para prever as perspectivas para os seus reinados, né? E previam os cursos aí dos acontecimentos para os seus governantes e publicavam isso, começaram a publicar em almanaques, tá? A invenção da imprensa no século XV ajudou a disseminar esses almanaques. Eles produziam efemérides que mostravam as posições planetárias, né? E a grande conjunção de Júpiter e Saturno, em 1524, foi amplamente divulgada nesses almanaques e por alguns estudiosos continentais, e outras conjunções, outros aspectos planetários também eram usados para explicar eventos históricos universais, né? Então, a astrologia era algo que era exercida nos reinos, era algo muito... E começou a se propagar por esses almanaques. Na Alemanha também, que ao mesmo tempo, durante um período, se tentou preservar a astrologia, foi também aí que as dúvidas começaram a surgir, né? E é interessante a gente ver isso, porque a gente vê como que as coisas acontecem de repente, né? O Kepler, um astrônomo e também astrólogo, ele simpatizava muito com os argumentos
contra a astrologia da época. Por quê? Porque começaram a ter muitas pesquisas, muitas descobertas científicas, que a gente entende como ser natural isso de questionar a astrologia, né? Então, Kepler, ele se baseava muito nas ideias do Copérnico, que o Copérnico foi o astrônomo e matemático que trouxe a noção de heliocentrismo para nós, né? E ele, o Kepler, então, era discípulo do Copérnico, né? E publicou suas revoluções das esferas celestiais, que postulavam o universo centrado no Sol em oposição direta ao geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu. Tá, no sistema aristotélico, no qual a astrologia se baseava, a Terra estava parada porque era feita do elemento terra pesada. E os planetas giravam em torno dela, porque se pensava que fossem feitos de uma substância chamada éter, cujo movimento natural era circular. A descoberta de Kepler das 3 leis planetárias, órbitas elípticas, lei das áreas e lei dos períodos, demonstrou que as órbitas planetárias eram elípticas e não circulares. E uma vez que a maior parte da astrologia era baseada no geocentrismo, então trouxe muitos questionamentos, né, para a astrologia. O Kepler, então, investigou que se a Terra se movesse como os outros planetas ao redor do Sol, todos os planetas pareceriam feitos das mesmas substâncias que a Terra, não de um éter que impulsionava o movimento circular. Então, o que fez os planetas se moverem? Era a pergunta que ele se fez, né? Tentou responder por meio da astrologia, propondo que os planetas tinham algum tipo de alma ou inteligência, ou que havia uma única alma em movimento no Sol que impulsionava todos os corpos planetários. Mas depois ele rejeitou essa ideia de alma e substituiu por uma força física, especulando que o magnetismo poderia ser a fonte do movimento planetário, que a aceleração gravitacional do Sol e outros elementos matemáticos ajudaram a entender a força gravitacional de outros planetas, inclusive, né? Bom, astrologia natural e judicial. A astrologia natural, ela foi submetida a testes científicos. A astrologia natural era aquela que se preocupava em entender as questões mais ocultas do mundo, né? Então, ela foi submetida a testes científicos no século XVII, um processo facilitado pela formação das primeiras sociedades científicas, como essa Royal Society em Londres. O Francis Bacon, né, político inglês, fundador e filosófico da Royal Society, ele estava interessado em testar os efeitos das emanações planetárias solares e lunares por causa da sua influência nas estações e marés da Terra. A maioria das suposições de Bacon sobre os efeitos solares e lunares eram semelhantes aos princípios delineados por Ptolomeu lá no Tetrabiblos. Bacon afirmou que as influências da Lua mais observadas, que são as mais observáveis, né, estavam em sua extração de calor e no aumento da umidade. O Robert Boyle, o descobridor dessa lei de Boyle, que relacionava o volume e a pressão do ar, também estava profundamente interessado na composição atmosférica. Em seus tratados, ele postulou que a atmosfera estava cheia de emanações planetárias, que podem ter efeitos sobre as reações químicas, crescimento das plantas ou no clima, tá? Então, essa investigação empírica, ela perdurou durante algum tempo, mas provavelmente não teve tanta sustentação e acabaram não continuando, né? Não tiveram resultados duradouros. Daí, os almanacs. A astrologia judicial seria essa da predição, essa que a gente faz, que não vai ler o mapa e tal, né? Ela acabou sendo muito politizada e popularizada no século XVII, porque todo mundo, né, além dos reinos, dos reis, fazer as previsões para os reinos, as pessoas também começaram a se interessar, né? E isso acabou trazendo problemas para a astrologia, tá?
Na Inglaterra, os almanaques astrológicos que previam o clima, a saúde, os eventos políticos aumentaram pra caramba em popularidade, porque os custos de impressão começaram a ficar mais baratos, né? E também o aumento da alfabetização, então as pessoas tinham mais acesso. Em 1659, os almanaques políticos do William Lilly, conhecido por todos nós, vendiam quase 30 mil por ano. Os leitores desses almanaques também podiam fazer seus próprios mapas, usando tabelinhas que vinham, né, nos almanaques. O século XVII, às vezes conhecido como Idade do Ferro, foi uma época de muitas guerras, né? Então, as previsões que eram feitas na astrologia era como se ajudassem as pessoas a entenderem um momento tão difícil que estava sendo vivido naquele momento, né? Bom, com a crescente popularidade dos almanaques, quando um astrólogo fazia uma previsão errada, porque muitas vezes nós todos aqui sabemos que às vezes os clientes querem ouvir uma coisa, né? E se a gente não fala, a gente não é bom astrólogo. Mas às vezes também a gente fala algo que ele não quer ouvir e também. Mas enfim, se é algo errado, da perspectiva do cliente, isso depunha contra toda a classe astrológica, como acontece hoje também, né, gente? Então, o uso da profecia também foi exposto em publicações populares. Por exemplo, se um astrólogo previsse que ia haver uma grande seca, algum problema, e isso ia impactar nas colheitas e tal. Isso começou a causar problemas, porque os agricultores retinham as plantações, né? Isso causava, a gente sabe até hoje, não é para divulgar certas coisas que vai criar pânico, então começou mais críticas públicas aos astrólogos, tá? A censura da imprensa na Inglaterra também pode ter desempenhado um papel no declínio da astrologia, porque a partir de um determinado momento, as previsões que os astrólogos faziam, eles levavam para o jornal publicar. E não eram publicados, eram censurados, porque era perigoso, vai ter um grande incêndio, coisas desse tipo, né? Já fui. Tem que voltar para um pedacinho, você pode voltar, por favor? Então, daí a astrologia já começou a perder cada vez mais, assim, a reputação entre as pessoas mais instruídas, começou a ficar uma coisa de almanaque, folhetinesca, né? Sem grande consideração pelo conhecimento. Os planetas, então, passaram a ser estudados pelos astrônomos, não mais pelos astrólogos, e a astronomia, então, emergia como uma disciplina científica madura, com toda a validade, né? E a astrologia, então, como algo secundário. Após a publicação dos 3 volumes do Principia, que são os princípios matemáticos da filosofia natural, do Sir Isaac Newton, ficou claro que os planetas agiam de acordo com as mesmas leis físicas da Terra, e suas emanações eram gravitacionais e não astrológicas. A demonstração do astrônomo inglês do Edmund Halley, que os cometas eram mais altos que a Lua e podiam retornar em um ciclo previsível, minou o papel dos cometas como arautos, problemas maiores, desgraça, né? Então foi tendo todo um caráter científico para aquilo que antes era, era científico também, mas no entendimento das pessoas era algo muitas vezes associado com deuses, com questões, né, fenômenos incontroláveis. O poder das descobertas na astronomia e na física passou então a ser absoluto e a astrologia começou a declinar em importância. E daí por uma série de fatores, né, científicos, socioculturais, religiosos, a astrologia se tornou uma pseudociência, no conceito de ciência oficial, né, e novamente foi excluída também do sistema educacional. Passou a ser considerado um saber menor, enquanto a gente sabe que sempre foi integrado e complementar aos estudos de astronomia e matemática, porque como a Graziella falou na
na exposição dela, tudo é matemático, né, gente? Em astrologia, a gente usa muito matemática. Então, às vezes eu falo, poxa, como que não é ciência? Como que as pessoas dizem que não é ciência, né? Peraí, pronto, volta. Tá. A base da astrologia são os cálculos, conhecimentos de mecânica celeste, e também a astronomia com estudos de características e movimentos dos planetas, do sistema solar, e vai além. Aproxima-nos do conhecimento das vibrações planetárias, nos possibilitando atuar de acordo com os ritmos da natureza. Conexões culturais modernas, né? Então, aí é uma coisa que eu fui escrevendo. A astrologia continua viva em diferentes contextos socioculturais e incorporam-se na sociabilidade. Todo mundo fala, lê horóscopo, eu sou signo tal, todo mundo sabe disso, né? Há muitas escolas de astrologia no Brasil e no mundo, formando novas gerações de astrólogos, tá? Com estudos das diferentes abordagens do conhecimento astrológico, né? Tradicional, clássica, científica, psicológica. E como vocês disseram, tem muitas que a gente ainda precisa estudar, indígena e de outras culturas. Também mudaram e ampliaram as possibilidades dos profissionais aí difundirem os seus trabalhos, né? Transmitir os seus conhecimentos com o advento da internet, e também vem sendo adotadas ainda timidamente em empresas, RH, área de recursos humanos, e até em análise da Bolsa de Valores. A gente tem amigos astrólogos que vivem pesquisando movimentos importantes para investir na Bolsa, né? No século XX, nós tivemos muitos estudiosos da astrologia que nos deixaram livros importantes também. E o que eu acho importante é da gente adaptar a linguagem astrológica para os dias atuais, né? No meu ponto de vista, assim, nós não podemos chegar para um cliente e dizer, você tem Saturno aqui, Saturno é maléfico. Você já acaba com a consulta, porque não é só isso que a gente tem para falar de Saturno, tem muito mais coisa, né? Bom, essas pesquisas são super antigas já tem 20 anos, mas desde, né, quer dizer, continua. As pessoas sabem os signos delas, sabem as relações, acham que as características dos signos batem com a descrição das características, batem com o que elas percebem em si, né? E a maioria das pessoas aí costuma ler horóscopos no dia a dia, mesmo que seja apenas por entretenimento. Atualmente, há muitos profissionais que defendem a validade do conhecimento astrológico, e há algumas décadas estudiosos defendem que a astrologia é científica, tá? Há estatísticas e relações entre acontecimentos históricos importantes na Terra e aspectos planetários, como nós pudemos ver agora, essa nova conjunção de Saturno e Plutão, que a gente sabe que há 100 anos atrás desencadeou a gripe que ficou conhecida como gripe espanhola, que teve um monte de problemas muito parecidos com o que nós tivemos agora, negacionismo, falta de higiene, e causou muita degradação, inclusive social, ambiental. Essa mesma conjunção desencadeou a pandemia do coronavírus, que nós vimos que trouxe muitos problemas, né? Também uma degradação da qualidade de vida, morte de milhões de pessoas, tá? E nós temos várias outras conjunções menores, as conjunções que Marte faz com os outros planetas, e outras conjunções que marcam momentos importantes e relacionados a acontecimentos socioculturais ao longo da história, né? Porque a história também ela é feita assim de idas e vindas. Bom, a astrologia nos propicia um resgate, já estou acabando, tá, gente? Nos propicia um resgate da relação com a natureza, pois de sua observação que esse conhecimento foi construído e perdura há milênios. É um conhecimento precioso para melhorar a vida na Terra, e isso nós podemos observar pelas estações do ano, pela agricultura, os ciclos lunares, que são os mais perceptíveis. E seguindo os ritmos e recursos da natureza sabiamente, o manejo mais adequado do ambiente é possível prevenir e planejar acontecimentos. Não é verdade, gente, que se a gente usasse a astrologia como ela merece ser usada, a vida ia ser bem melhor na Terra?
Astrologia está aí, né? 4 elementos, 4 estações, 4 fases da Lua, 3 movimentos, cardinal, fixo e imutável, ela está o tempo todo na nossa vida. São os exemplos mais conhecidos, mas aí a gente precisa entender como que eles funcionam. Nós temos os 4 elementos no nosso corpo, nas estações do ano, o ritmo de vida tem que mudar, né? Então no verão você acorda cedo, no inverno já não é muito aconselhável você acordar cedo. Então tudo isso a gente pode, conhecendo, a gente vai adaptando o ritmo de acordo com o momento do ano, né? Então a própria natureza nos orienta até atitudes e hábitos diferentes de acordo com seus ritmos e ciclos que interferem na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente e podem nos ajudar a manejar melhor a vida e a vida nas sociedades, né? Acho que agora, o que falta? Eu só citei assim, alguns autores importantes do século XX, Alan Léo, é Alexander, tá? Não é Alexandre, é Alexander Kupert, André Barbeau, esses autores são alguns que foram referências da minha formação, mas eles deixaram um importante legado. Aí, o Michel Gauquelin, por exemplo, fez uma pesquisa de estatística com movimento, com ciclos planetários, bem interessante. E o Nando, nosso produtor aqui desse evento, ele fez nesse link, ele fez uma homenagem no Dia do Astrólogo e ele cita inúmeros outros astrólogos além desse. Então, por isso que eu pus o link aí. Depois eu mando para vocês. E-mail. Aí, vocês vão chorar, estou avisando. Tem alguns que já morreram. Já morreram depois do vídeo, né? Alguns que morreram depois que ele fez o vídeo. O Alan Léo, né, por exemplo. Bom, gente, aí foram algumas referências que eu pesquisei, né? Só queria acrescentar que nesses séculos do 14 até o 17 foram séculos de muitos acontecimentos, né? As grandes navegações tiveram muita expansão, então os navegadores eles também mapearam muitas estrelas, porque eles precisavam das estrelas, da orientação das estrelas nas suas navegações. Então, teve muito disso, os árabes que traduziram inúmeros textos e também se baseavam olhando para o céu e traçando rotas e estrelas e constelações. Então é isso, gente. Obrigada, espero, não sei o que vocês acharam. Eu acho que se foi assim, uma coincidência mais ou menos, já que a pessoa fazer uma coisa, qual era o objetivo? Fazer astronomia e astrologia. Mas,